E a nossa conversa agora é sobre o DIU, né? Que todas as mulheres têm muitas dúvidas em relação a esse dispositivo. E para tirar todas essas dúvidas, né? Saber um pouco mais todos os detalhes, eu recebo ao vivo aqui no estúdio a ginecologista, a doutora Thelma Xavier, que já está aqui comigo. Doutora Thelma, bom dia, seja bem-vinda. Sempre bom quando a doutora Thelma vem, porque esses temas relacionados à ginecologia sempre geram muita dúvida na mulherada e a gente, claro, precisa esclarecer tudo isso. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todo mundo. Vamos tentar tirar essas dúvidas. Pois é, a doutora Thelma postou na rede social dela e ligeira eu fui lá e disse, vamos trazer para o Geração Saúde, que a mulherada precisa tirar essa dúvida. Mas esclarece pra gente, doutora Thelma, o que é exatamente o DIU? Bom, o DIU ele é um dispositivo intrauterino, esse é o significado da sigla, né? Ele é um dispositivo que tem cerca de 2 a 3 centímetros, dependendo do modelo da marca. Que ele vai ficar dentro da cavidade uterina e vai desempenhar um papel contraceptivo, que como é que essa contracepção vai acontecer vai depender de qual é o tipo de DIU que você está usando. Entendi. E existe tipos de DIU, né? Assim também? Existe. Basicamente a gente tem 2 tipos. Um tipo que é hormonal, ou seja, ele tem hormônio na composição, e o tipo que é não hormonal, que ele vai atuar mais na forma mecânica do que medicamentosa. Entendi. Aí existe a diferença entre os dois, por exemplo, a opção das mulheres, para quem é indicado o DIU, é DIU de Mirena, né? Assim o nome? E o outro tipo de DIU, como é que é essa indicação? Pronto, o Mirena ele é o nome comercial do DIU hormonal, né? Que é um dispositivo liberador de progesterona. A progesterona é um hormônio, ele vai ficar dentro do útero liberando esse hormônio. É aquele mesmo hormônio do anticoncepcional. Exatamente. É o mesmo hormônio que é utilizado naquele anticoncepcional que as mulheres que amamentam usam, que só tem um tipo de hormônio e é de uso contínuo, né? O outro tipo, que ele é não hormonal, aí a gente tem alguns subtipos. Tem o cobre tradicional, tem o cobre com prata, tem o mini, que é um pouquinho menor, tem os com menos cobre, então a gente tem alguns tipos. E essa é uma pergunta que as pacientes muito fazem, né? Qual é o melhor? Pois né? é, muitas mulheres têm dúvidas. Aí a resposta sempre depende, né? Depende pra quem. A gente sempre diz que todo método contraceptivo ele deve ser escolhido em conjunto com o ginecologista, porque ele vai levar em consideração o que é que você espera do contraceptivo, quais são as suas intenções, os seus desejos, as doenças que você tem que possam contraindicar um tipo ou outro, né? Algum defeito anatômico do útero que possa contraindicar o uso do DIU. E aí, conversando direitinho, a gente vai entender quem se beneficia mais ou menos de um tipo ou outro. Entendi. Daí a importância realmente de procurar o profissional, né? De fazer essa avaliação prévia, porque realmente só essa avaliação vai poder definir qual o melhor tipo para cada organismo, claro. Doutora Thelma, e a eficácia, né? Porque a gente escuta muito, rede social principalmente, eu usei o DIU, mas eu engravidei, eu usei o DIU e não deu certo, tive que tirar, tive que mudar. Vamos falar um pouquinho sobre a eficácia realmente desse método. O DIU ele é um método muito eficaz, ele figura entre os 3 métodos mais eficazes, né? A gente tem uma tabelinha de eficácia, vou dizer assim, que cada método ele tem um índice de falha, que é um índice calculado estatisticamente para aquele método sendo usado de forma correta, qual é a probabilidade dele falhar. E assim, o índice de falha do DIU é de 0,1%, então é muito baixo. Ele estando bem posicionado, estando certinho, bem colocado, a chance de você engravidar é mínima. Embora a gente sempre tenha que dizer que pode, porque laqueadura também pode engravidar, tem índice de falha, né? Então não existe nenhum método que seja 100% seguro. Se você tem atividade sexual, você está exposta ao risco de gravidez. Mas ele é um método muito, muito eficaz e muito seguro. Entendi. Doutora Thelma, e quanto tempo a mulher fica com esse dispositivo? Existe um tempo limite? Ele tem que ser retirado e colocado novamente? Como é que funciona? Então, cada tipo de DIU desse, ele também tem um tempo de duração específico, né? Então, dependendo do DIU que você escolha, ele tem aquele tempo que, chegado aquele momento, a eficácia dele não pode mais ser garantida e você tem que ou substituir ou retirar. E antes disso, a qualquer momento, por desejo da paciente, não estou me adaptando ao método, estou com efeito colateral, então quero ter um filho, a gente vai lá e remove. Entendi. A grosso modo, o DIU hormonal, que é o Mirena, dura 5 anos, assim como o de prata e o mini, que são o menorzinho, e o cobre tradicional dura 10 anos. Então, assim, de grosso modo, seria esse tempo de duração. Entendi. Então, depois disso, se a mulher quiser continuar, ela retira, coloca outro, como é? A gente pode substituir ou retirar aquele e colocar um novo, que pode ser do mesmo modelo que ela já usava ou de outro, dependendo da intenção da paciente. Ou então a gente tem que realmente remover
e ela usar outra coisa se ela não quiser ter filho depois de acabado a duração do efeito. Entendi. Outra coisa também bem comum, que gera muita dúvida em relação às mulheres, é que algumas relatam que não se adaptaram, que tiveram efeitos colaterais, como náuseas, questão de sangramento também, que ali mexeu também com a menstruação. Quais são os efeitos que podem gerar a partir do uso? Existe um tempo de adaptação do corpo da mulher também, assim? Existe. O DIU, ele é como se fosse um corpo estranho, né? Então, o útero ele leva um tempo para se adaptar à presença daquele dispositivo. O DIU hormonal, que é o Mirena, ele tende a deixar a paciente sem menstruar. E aí os principais efeitos colaterais são justamente associados a sangramentos irregulares, de escape, num momento indesejado, que a gente não tem muito como prever. É o principal efeito colateral. Mas também pode causar redução da libido, diminuição de lubrificação vaginal. E por conta do hormônio, ele pode piorar um pouquinho o acne, dar um pouquinho de dor mamária, que é mais comum nos primeiros meses. Depois tende a estabilizar. O DIU não hormonal, o principal efeito colateral dele realmente é sangramento, né? Se ele vai manter seu ciclo menstrual exatamente como ele era antes, como se você não estivesse usando nada, você vai menstruar no período que você já iria, porém ele pode aumentar um pouco o fluxo menstrual, assim como a duração dos dias de fluxo, né? E pode aumentar um pouquinho a cólica menstrual. Mas assim, embora sejam efeitos previstos, estatisticamente eles são pouco frequentes. E é difícil a gente ter uma paciente que a gente acabe tendo que tirar porque ela teve muito sangramento ou teve muita dor, né? Mas pode acontecer e a gente normalmente já explica para as pacientes que isso é um efeito possível. Por esse mesmo motivo, a gente evita, por exemplo, colocar em quem já tem um fluxo menstrual muito aumentado, porque tem um risco de aumentar ainda mais e causar um problema para a paciente. Entendi. Seria a próxima pergunta, você meio que já acabou respondendo. Como é que fica a menstruação depois do DIU? Com o DIU hormonal tende a desaparecer, né? A paciente fica sem menstruar. Com o DIU hormonal vai ficar o mesmo padrão de ciclo que ela tinha antes, ou seja, ela vai menstruar no período que ela já ia menstruar. O que pode acontecer realmente é aumentar um pouco esse fluxo que ela já, em relação ao que ela tinha antes do uso do dispositivo. Entendi. Então tudo vai depender, como ela falou desde o começo, dessa avaliação prévia, de toda a situação que você já traz, de todo o seu contexto, para saber realmente como é que vai ser essa adaptação. Outra grande dúvida em relação ao DIU, as mulheres perguntam muito, é melhor o DIU ou a pílula? Qual é o melhor método? Também depende? Também depende, né? Assim, tem paciente que se adapta bem ao uso da pílula, que não tem efeito colateral, que não esquece, né? E que às vezes até tem indicação por ter alguma patologia ovariana, que precise do contraceptivo hormonal. Mas para as pacientes que não têm uma indicação formal de uso de hormônio, a gente sempre indica que os métodos não hormonais, eles são preferíveis, né? Então, assim, de método não hormonal, hoje em dia a gente só tem praticamente preservativo, que é um método de barreira, e o DIU de cobre, né, que é um método não hormonal. Mas, assim, existem algumas indicações formais. Por exemplo, endometriose é uma indicação para o DIU Mirena. Paciente que tem um fluxo muito aumentado, que faz anemia, às vezes o hematologista pede para a gente colocar para tirar o fluxo menstrual. E, às vezes, a paciente tem que usar o DIU por não poder usar o método hormonal. Pacientes com enxaqueca, com doença hematológica, com trombofilia, que tenham passado de AVC, de doença cardiovascular, podem ter uma contraindicação ao uso do hormônio. E aí, às vezes, o DIU de cobre ele aparece aí como um método bom, porque é seguro e que não vai ter o hormônio que pode comprometer a doença de base que a paciente vem a ter. Por isso que é tão importante avaliar, né, o que ela tem para poder ver qual é a indicação melhor. Exatamente. Thelma, e como é que o DIU afeta aí a ovulação da mulher? O DIU Mirena, que é o DIU hormonal, ele tende a deixar a paciente sem ovular, por isso que ela fica sem menstruar, né? Embora possa acontecer algumas ovulações durante o período de uso, é comum ficar sem ovular. Com o DIU não hormonal, ela vai ovular normalmente, como se ela não estivesse usando nada, né? Então ela vai manter o padrão de ovulação de ciclo menstrual dela habitual. Entendi. Outras pacientes também, outras mulheres, dizem que sentem muita dor de cabeça, sentem muito enjoo. Por isso que um desses motivos é o que leva a não optar pelo DIU. Mas como você disse também, né? Pode acontecer, pode ser só no começo, isso pode passar e ficar tudo tranquilo. Esses sintomas gerais de náusea, vômito, cefaleia, eles são mais comuns com o uso das pílulas, né? O DIU, principalmente o não hormonal, ele não vai causar esses sintomas. Ele vai causar sangramento, aumento de fluxo, cólica, mas cefaleia, náusea, ele não vai causar, né? Assim, não é um efeito associado ao uso do DIU. É mais comum com as pílulas, realmente.
Entendi. Doutora Thelma, e como é que é colocado o DIU? É rápido, é tranquilo, não tem nenhum problema maior, assim, é uma coisa bem simples, e as mulheres também têm muita dúvida também, né, em relação a isso. Normalmente com um profissional que seja habilitado, que tenha treinamento para colocar, é um procedimento rápido, que dura menos de 5 minutos, né, e a gente pode colocar ou no próprio consultório, ou no caso de uma paciente que tem um limiar de dor menor, que tem um útero mais fechado que a gente precisa dilatar, a gente pode precisar colocar em ambiente hospitalar com anestesia, né, com sedação. E às vezes é a opção da paciente mesmo, ela quer, prefere e tem essa opção. Mas é um procedimento rápido, quando é colocado sem anestesia, o que ele vai causar é como se fosse uma cólica menstrual forte, uma dor na hora da inserção. Entendi. Bem tranquilo, né, mulherada? Não leva muito tempo, não dói muito, porque a mulher também tem... A gente já sofre tanto com tanta dor que a gente fica logo com medo. Thelma, assim, o que é que as pacientes mais relatam? Assim, com certeza tem pacientes que já optaram por um desses tipos de DIU. Como é a convivência delas nesse período todo? Realmente é super tranquilo? As que não querem realmente uma gravidez, já por ter filhos ou porque realmente não querem? O que é que elas relatam, assim, de vantagens, de positivo do DIU? O DIU não hormonal, ele traz a vantagem de não interferir com libido, com lubrificação vaginal, que é uma queixa comum das pacientes que usam pílula, por exemplo, né, que experimentam redução de desejo sexual, de lubrificação. Então, assim, o DIU não hormonal, ele vai manter isso intacto. Então, isso é uma grande vantagem que as pacientes relatam, né? E aí, normalmente, depois desses primeiros meses, a gente tem uma convivência muito tranquila com o uso do DIU, né? Precisa de uma revisão anual, que é mais ou menos o período que ela vai voltar para fazer o preventivo, os outros exames de rotina. Então, não exige um cuidado especial além do que ela já tem que ter anual. E, normalmente, passados esses primeiros meses, a convivência costuma ser bem tranquila. Bem, né? Que bom. Outra dúvida também que as mulheres têm muito em relação ao DIU é, por exemplo, eu estou usando o DIU há mais ou menos 3, 4 anos, um exemplo, e eu quero engravidar. Eu quero ter filho. Então, vai lá, retira. Quanto tempo depois, estimativamente, assim, a gente pode dizer que a mulher vai conseguir engravidar? Tem alguma relação do DIU com essa demora ou não para engravidar? Não, com o DIU não hormonal, não, né? Porque como ele não interfere com a ovulação, com o ciclo, tirou, ela vai estar ovulando normalmente no mês seguinte. Se ela não tiver nenhum problema que dificulte a ovulação, ela vai engravidar sem dificuldade. O DIU hormonal, por deixar o endométrio, que é aquele tecidinho de dentro do útero, mais fininho, e por atrapalhar a ovulação, bloquear, ela pode demorar alguns meses depois da retirada do DIU para voltar a ovular normalmente e, consequentemente, engravidar. Mas com o DIU não hormonal, o retorno é instantâneo. Entendi. Rapidinho consegue. E assim, o mais importante de tudo, né, doutora Thelma, eu quero que você confirme para quem está assistindo a gente, e principalmente para as mulheres, né, que esse assunto diz respeito mais às mulheres, é a importância de procurar um melhor método que se adapte melhor ao seu corpo, ao seu organismo, ao seu ritmo, e realmente se prevenir, porque além de tudo tem a questão das DSTs e realmente as gravidez hoje a gente tem essa possibilidade de ser realmente planejada. Então, o melhor é procurar o profissional e o método mais correto, né? Isso, a gente sempre orienta que a paciente procure um profissional habilitado para orientar essa paciente, né? Tudo depende do que a paciente espera, eu quero menstruar, eu não quero menstruar, eu tenho problema com pílula, eu não tenho problema com método hormonal, eu tenho essa doença, meu médico, o neurologista pediu para eu usar método tal. Então, tudo isso vai ser conversado e a orientação vai ser feita. Lembrando que a gente sempre reforça que o preservativo, ele continua sendo importante, né? Porque o DIU, ele vai prevenir você estando bem posicionado, com o acompanhamento direitinho, ele vai prevenir você de uma gravidez indesejada, mas não vai lhe livrar das possíveis doenças que você possa adquirir através da atividade sexual desprotegida, né? Então, fazer essa avaliação para escolher um método adequado para as suas necessidades e as suas vontades, mas lembrar que ele vai deixar você descoberta da proteção contra doenças. Exatamente. Né? O melhor é isso. E que bom aproveitar essa liberdade, né? Que esses métodos dão para a mulher de poder saber a questão da menstruação, se quer engravidar ou não. Que bom que existe tudo isso e dá liberdade para vocês, mulheres, realmente decidirem o que for melhor para vocês, tá certo? Quero agradecer, viu, Thelma? Obrigada. Nada. Muito bom sua participação hoje para tirar aqui essas dúvidas. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou à disposição. Coisa boa. Gente, a gente fica por aqui, nosso tempo já acabou, mas amanhã tem mais Geração Saúde. Nós vamos receber aqui a Ângela, vem falar sobre bronzeamento natural, né? As mulheres adoram aquela marquinha. Então, se você tem dúvidas sobre bronzeamento, se liga no nosso programa amanhã. Tem bloco especial do nosso programa amanhã, 1 ano de aniversário do Geração Saúde, como eu disse lá no comecinho. Tem vídeos, comemoração e tudo mais. Eu convido vocês para ficar ligadinhos com a gente amanhã, 10h15, ao vivo aqui na telinha da Super TV.
Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança.